A paz do Senhor. Quero falar sobre a missão de Moisés. Em Êxodo capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Alguns dias atrás, esse pensamento do Moisés humano tem me tomado a mente. Moisés foi o escolhido por Deus, sabia da sua chamada, sabia de seu compromisso com o povo hebreu e, no entanto, sabia também que sozinho jamais conseguiria fazer o que precisava ser feito: libertar o povo de Deus do Faraó. Deus, às vezes, nos dá missões que parecem impossíveis de fazer. Lembre-se disso. Deus é simplesmente lindo. Ele chama-nos sabendo que não somos capacitados para fazer, mas nos capacita depois para podermos então fazer a sua tarefa, fazer a sua missão. Quando vamos contratar alguém, sempre o que nós fazemos? Nós olhamos o currículo, olhamos as suas aptidões para ver se o candidato está na altura da função que lhe daremos. Mas com Deus é diferente. Ele sabe que mesmo o melhor, e sabemos que estamos longe de sermos os melhores, ainda assim não conseguirá realizar a missão que Deus lhe confiou se não tiver a ajuda divina para isso. E quando nós olhamos para Moisés, pensamos no homem que liderou um povo hebreu ao longo de 40 anos no deserto, mas temos de lembrar que antes disso, ele também ficou cerca de 40 anos no Egito e depois 40 anos na terra de Midian. O Egito foi o lugar da preparação, da leitura, escrita, experiência em liderança, estudos, conhecimentos sobre leis, cultura, medicina, astros e tantas outras coisas. Mas nos 40 anos em Midian, ele aprendeu mais de Deus, ouvindo e aguardando o momento de entrar em cena. No entanto, às vezes penso que Moisés havia colocado em seu coração que era impossível vencer a Faraó e libertar Israel do Egito. Digo isso pois a Bíblia não nos mostra Moisés orando pela redenção de Israel quando estava em Midian. Moisés não estava orando nem jejuando quando Deus lhe chamou. E aqui nós temos uma curiosidade importantíssima e que muitos líderes ensinam de uma forma forçada: que Deus somente vai chamar você se estiver com profunda consagração com Ele. Isso não é verdade. Deus chama quando Ele quer chamar e não depende de nada e de ninguém para fazer isso. Lembre-se, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele decidiu chamar a Moisés, Ele decidiu o tempo certo para fazer isso. E Ele decidiu como deveria fazer isso. Moisés, a palavra de Deus nos diz que estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro quando Deus lhe apareceu na sarça ardente, ou seja, ele estava ocupado quando Deus lhe apareceu de forma sobrenatural. E aqui nós temos uma lição. E pelo menos duas coisas nós precisamos lembrar. Primeiro, não fique apenas esperando em Deus. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para fazer conforme a Bíblia fala. Tudo o que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Está em Eclesiastes 9:10. Não além das tuas forças, mas conforme as tuas forças. Ponto número 2. Deus, quando quer se manifestar, Ele usa de qualquer meio que desejar usar. Aqui Ele usou uma sarça, mas poderia ter sido um anjo, ou ainda uma ovelha falando, ou em sonhos, ou uma visão. Enfim, Deus tem muitas formas de falar conosco. Nós somente temos uma forma de falar com Ele, e é pela oração. Deus nos fala hoje pela sua palavra, pelo seu Espírito. Ele fala em nosso Espírito, nos fala por anjos, visões, sonhos, profetas, acontecimentos, sinais e tantas outras coisas. Mas nós só temos uma forma de falar com o Senhor, e é pela oração. Pense sobre isso. O que quero dizer com isso é que devemos deixar de nos preocupar com coisas que não estão ainda ao nosso alcance para fazer e voltar a termos um período de preparação cada vez maior para quando Ele nos disser que chegou a hora, estarmos prontos para agir. A preparação é importantíssima. Deus falou a Moisés pela sarça ardente, no tempo que Moisés já estava preparado.
Creio que antes disso Moisés já tinha abandonado a ideia de libertar a Israel, pois dentro da sua concepção humana era impossível. Ainda hoje, muito do que precisa ser feito para o reino de Deus é impossível humanamente falando. Veja, por exemplo, a questão da evangelização mundial. Atualmente, agora no ano 2020, existem mais de 5 bilhões de pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador e com certeza mais de 3 bilhões nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. E como vamos fazer uma tarefa destas? Mesmo com todos os recursos tecnológicos que temos nos dias de hoje, é impossível aos olhos dos homens, mas não para Deus. Se Ele quer, pode levantar alguém, um ministério, uma denominação que poderá ser usado por Deus em estratégias que somente os céus poderiam dar a alguém para impactar a humanidade inteira e fazer com que a palavra de Deus alcance até aos confins da terra. Deus é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa e nunca devemos duvidar disso. Voltemos para a história de Moisés. Ele está diante da sarça. Deus fala com ele pela primeira vez. Ele já tem 80 anos de idade, já não é mais jovem como antes, tem uma vida agora estruturada, está em Midian, tem sua esposa, tem filho, tem familiares, e Deus o comissiona, o impulsiona a mudar tudo isso. Mas Deus não levanta um exército, nem dá a ele escudos, espadas e lanças, nem um cajado especial, mas do próprio cajado que ele usava para pastorear ovelhas, converte esse mesmo cajado em um instrumento para fazer sinais e maravilhas e liderar uma nação. Pense sobre isso. Um simples cajado libertando o povo de Deus. Deus sempre vai usar o que você tem na sua mão para o que foi preparado e instruído para fazer. É assim desde o princípio. A tua preparação, a tua experiência, o teu cajado serão instrumentos de Deus para a missão que Ele tem a fazer através de ti. Aleluia! Glória a Deus! Ele vem te preparando para esse dia. Moisés não estava mais preocupado com Israel, havia passado anos em Midian, embora creio que muito desejasse fazer algo, mas ele sabia que para libertar quase 3 milhões de pessoas das garras de Faraó, do poder de Faraó, somente um Deus poderoso poderia fazer algo assim. E foi esse Deus poderoso, o único e verdadeiro Deus, que o encontra, o comissiona, o capacita e o faz vencer em uma batalha que não houve sangue derramado através de espadas, lanças ou armas militares, mas única e exclusivamente pela poderosa mão de Deus. Deus tem te dado uma missão, ela vai acontecer. Não se preocupe. Ao tempo de Deus vai acontecer. Aguarde e fique na presença de Deus fazendo o que Ele te deu para fazer neste momento. Pois isto que você está fazendo agora irá te levar para o que Ele quer que você faça no futuro. O teu presente é o futuro que Deus tem para ti. Moisés pastoreava ovelhas, mas foi pastorear Israel. As ovelhas o levaram a uma sarça ardente. Do cajado que usava para cuidar das ovelhas, este cajado simples e talvez desprezado foi um instrumento para mostrar a Faraó e ao povo de Israel o poder de Deus. Da sarça ele foi levado à missão de Deus. Não despreze os sinais, as coisas que Deus tem colocado diante de você. Muitas vezes o que desprezamos pode ser o fundamental para fazer a missão de Deus nesta terra. Isso é impressionante. As ovelhas ainda estão aí. A sarça está logo à frente, pronta para falar contigo. Não te detenhas quando ela arder, pois o Deus que está nela mudará a tua vida. Que Deus te abençoe. Fique na alegria do Senhor, que é a nossa força. Glória a Deus por isso.